irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, momento de introspecção, meditação, hora de abrirmos o nosso coração para que Deus nos fale. É preciso que estarmos aptos a receber a mensagem de Deus. Não é possível que nós vivamos o tempo todo na secularidade. Isso nos levará para o abismo. Então, temos que tirar um pouco do profano que vigora na nossa vida e deixarmos o divino entrar. Liturgia da Palavra, veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, nas celebrações. 27 de março de 2020, sexta-feira da quarta semana da Quaresma. A cor litúrgica é roxa e temos no rito da celebração o ofício do dia. Antífona da entrada. Salvai-me, ó Deus, por vosso nome, libertai-me por vosso poder. Deus, ouvi minha oração, escutai as palavras que vos digo. Salmo 53, versículo 3. Oração do dia. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 1 e de 12 a 22. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios. Mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam por recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 34, versículos de 17 a 18, 19 a 20, 21, 23 e o refrão 19a. Do coração atribulado está perto o Senhor. Todos repitam. Do coração atribulado está perto o Senhor. Senhor, volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias
os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. De coração atribulado está perto o Senhor. Repitamos: do coração atribulado está perto o Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 7, versículos do 1º ao 2º, 10º e do 25 ao 30. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Repitam: glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do texto, liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Aquele que vós não conheceis. João, capítulo 7, versículos do 1º ao 2º, 10º e 25 ao 30. Nesta passagem do Evangelho, Jesus está falando do Pai. O Filho conhece o Pai. Foi o Pai quem o enviou aos homens como portador de uma mensagem de amor e de esperança para a humanidade. E é bem dura a sua afirmação: vocês não conhecem aquele que me enviou. E nós conhecemos a Deus? Na Bíblia, o verbo conhecer tem ressonâncias que vão muito além da mera informação da coleta de dados, do contato com a realidade. Conhecer lembra a intimidade conjugal, quando o homem conhece sua esposa, conforme está em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, e Lucas, capítulo 1, versículo 34. Há quem pense em Deus como um grande relojoeiro, aquele ser distante que montou a engrenagem do universo e cuida de seu mecanismo, uma espécie de engenheiro de operações,
para supervisionar a sequência dos dias e da noite e das noites. Será que isto é conhecer Deus? Há quem imagine Deus como um policial de plantão, de olho na gente, pronto a intervir com a punição e o castigo adequado a cada transgressão da lei. Será que isto é conhecer Deus? Há quem se lembre de Deus exclusivamente na hora das dificuldades, quando as coisas escaparam totalmente do controle humano. Então, como quem se vale da varinha mágica ou do gênio da lâmpada, nós vamos recorrer ao poder superior, sempre pronto a quebrar nossos galhos e atender às nossas veleidades. Será que isto é mesmo conhecer a Deus? Ainda há quem se utilize de Deus como uma espécie de espada suspensa no teto, com a qual se torna possível fazer que crianças arteiras andem na linha. Papai do céu não gosta de menino que faz coisa feia. Não admira que as crianças cresçam e evitem toda a aproximação desse Deus ameaçador? Será que isto é conhecer Deus? E pensar que Jesus veio a este mundo para sinalizar o amor do Pai, para nos revelar a verdadeira face de Deus, um rosto de Pai solidário com nossa dor, atento à nossa fome, alimentando as aves do céu e vestindo de ouro os lírios do campo. Olha só. A verdadeira face de Deus, um rosto de Pai solidário com nossa dor, atento à nossa fome, alimentando as aves do céu e vestindo de ouro os lírios do campo. E Jesus a suspirar: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, mostra-nos o Pai. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 14, versículo 8. Agora vamos ao santo do dia. Eu gravo aqui essas imagens para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Olha, da minha parte, podem divulgar livremente este vídeo, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e o que de graça recebestes, deem também de graça. Agora, o texto que eu vou ler aqui é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. E eu me aproprio do texto dele porque o trabalho do padre, do sacerdote, também é evangelizar. Não é isso, padre Evaldo? Sua bênção. 27 de março é dia de Santa Lídia, comerciante de púrpura. Santa Lídia era judia, se converteu ao cristianismo. Retificando, Santa Lídia era judia, ou seja, era de Israel. E se converteu ao cristianismo. Ela era da religião judaica, né? Também, além de ser de Israel, pelo que o texto diz, era descendente de judeus, né? Para ser judia, ou nasceu em Israel, ou era descendente de família de judeus. E se converteu ao cristianismo. Ela foi batizada por São Paulo, apóstolo, em Filipos. Comerciante de púrpura, era natural de Tiatira, na Ásia. Hoje em dia, o fato de ser comerciante pode não significar muito, mas no século I isto significava que ela era uma mulher muito rica. Entre os anos 50 e 53, os apóstolos Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram a Filipos como missionários. E
Esperaram o sábado para irem à procura de judeus que provavelmente se reuniriam para ler a Escritura. Foi quando encontraram Lídia, uma negociante de púrpura, em meio a um grupo de mulheres. Lídia ouviu com tal adoração as palavras de Paulo, que logo usou seus dotes de comerciante, fazendo que não só ela, como seus familiares, pedissem o batismo. Logo os apóstolos foram abrigados na própria casa de Lídia, que abandonou a profissão e foi recolher-se na Proseuca, um lugar de oração com outras mulheres. No livro dos Atos dos Apóstolos, lemos o testemunho de São Paulo. Atenção para o testemunho de São Paulo no livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta a um lugar junto ao rio, onde parecia nos haver oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus, escutava-nos. O Senhor lhe abrira o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia. Tendo sido batizada, ela e os de sua casa, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E forçou-nos a aceitar seu convite. Atos 16, versículos 11 e seguintes. Este fato ocorreu por volta do ano 55. Lídia foi uma das primeiras cristãs na Europa. Reflexão. A rica comerciante Lídia colocou os interesses do espírito acima dos econômicos, abandonando o comércio para recolher-se em um lugar de oração. Santa Lídia, em sua alegria, pediu para que os missionários aceitassem a sua hospitalidade, começando assim, na casa de Lídia, a primeira igreja na Europa. Os sinais da santidade de Santa Lídia são evidentes na sua pronta resposta à graça. Ela foi uma das primeiras cristãs na Europa. Com Santa Lídia, aprendemos hoje a ser hospitaleiros e a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Oração. Rezemos. Deus, nosso Pai. Santa Lídia, mediante a palavra anunciada por vossos apóstolos, acreditou em vosso Filho Jesus. Ela se tornou a primeira de uma multidão de crentes e hoje professamos a mesma fé que ela professou e deu testemunho. Fortalecei nossa fé, Senhor, para que também o nosso testemunho seja verdadeiro e autêntico. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Lídia, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, significado Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, acredite. No tempo dele, no Kairos, Ele proverá. E não no nosso Cronos. Nosso tempo é o Cronos, o cronológico. O tempo de Deus é o Kairos. Ele tem o tempo dele, Ele é nosso Pai, sabe quando agir. E agora temos no dialeto de Jesus, o aramaico, temos a expressão Maranata ou Maranatá. O acento na penúltima sílaba, Maranata, é uma pronúncia dos protestantes. Os católicos pronunciam Maranatá, o acento na última sílaba. Então, o significado é o mesmo. Apesar das duas pronúncias, o significado é Vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia Ele voltará. Para que você entre no paraíso eterno e seja glorificado com a vida plena de felicidade, creia que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E peça perdão dos seus pecados diariamente, tá? Peça a Deus perdão dos seus pecados e, quando puder, vá ao Padre confessar ao sacerdote. Shalom, a paz de Cristo.